Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tribulações e perseguições podem estar muito próximo. Estejamos preparados. Não sabemos quando irá acontecer, mas tudo indica que estamos começando a viver o fim dos tempos. Basta ver os acontecimentos eminentes. Todas as profecias bíblicas e também a profecia de Nossa Senhora de Fátima, profecia de minha mãe e de muitos santos, indica que já estamos vivendo o fim dos tempos. Mateus, capítulo 24, versículos 6 a 8. Está escrito: ouvireis falar de guerras, não fiqueis alarmados, pois é preciso que isto aconteça, mas ainda não será o fim. Tudo isso será apenas o começo do sofrimento. Então sereis entregues para ser torturados e mortos. Jesus disse que o fim do mundo somente o Pai sabe, mas deixou bem claro: quando vir de acontecer estas coisas, sabeis que o fim dos tempos está próximo. Estas coisas que Jesus disse já estão acontecendo. Fim dos tempos ainda não é o fim do mundo, mas será uma preparação para o fim do mundo, que terminará com a segunda vinda de Cristo em sua glória para julgar toda esta humanidade. Veja as palavras escritas em Mateus capítulo 24, versículo 15. Quando virdes abominação nos lugares, abominação da desolação do que falou o profeta Daniel, instalada no lugar santos, o leitor procure entender. Está escrito em Mateus capítulo 24, versículo 15. É nossa obrigação procurarmos entender o que está acontecendo e ter o discernimento que estamos chegando ao fim dos tempos. Eu não sou convencido, nem quero passar por profeta, a ponto de dizer que Deus fala comigo. Não. Apenas Deus me deu boa vontade e o dom de discernimento, que todos têm, que todo mundo tem, basta querer. Mas, infelizmente, a maioria não quer nada com nada. É só beber, jogar, badalar, viver a toque de caixas. Nisto não vê as virtudes que Deus lhe deu. No silêncio das orações é que Deus fala com a gente. Não se ouve Deus no barulho. Mas um dia vão ter que prestar conta de toda esta preguiça de escutar o que Deus fala com a gente, através dos acontecimentos. Rejeitar as graças de Deus é pecar contra o Espírito Santo. Não terá perdão nem neste mundo, não terá perdão neste mundo e nem no outro. Disse Jesus, está escrito em Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32. E eu, na maioria das vezes, eu escuto a voz de Deus através dos acontecimentos. Só por 2 vezes Deus me falou direto, o anjo de Deus me falou direto aos meus ouvidos e na minha mente. Uma vez foi na Catedral de Pouso Alegre, isto foi no ano de 1975, eu estava passando por uma crise financeira muito difícil, endividado até o pescoço,
ainda mais 7 filhos, a maioria de menor, e minha mulher doente. Meus negócios e trabalho mal sucedido, ainda mais um financiamento que estava fazendo no Banco do Brasil em Pouso Alegre. Cheguei lá, os papéis haviam desaparecido. Fui a fim de assinar o contrato, mas o mesmo não se encontrou no banco. A decepção foi tão grande que saí desnorteado, fui na catedral, entrei, dirigi minha capela do Santíssimo, ajoelhei. Nesse momento veio um sacerdote dar a comunhão aos fiéis que ali estavam, e eu, caído ali diante do altar, também comunguei, voltei, ajoelhei e fiquei de olhos fechados, sentindo como é um homem caído diante de Jesus sacramentado. Comecei a louvar a Deus no coração. Foi nesta hora de graça que escutei uma voz aos meus ouvidos que disse assim: coma este pão e vai, que você tem uma grande caminhada e vai vencer. Veja que palavra bonita. Senti nos meus ouvidos esta palavra: coma este pão e vai, que você tem uma grande caminhada e vai vencer. Nesta hora senti que Deus falava direto a mim. Eu ouvi e entendi que aquela era a voz de um anjo do céu. Então agradeci e saí da igreja pulando de alegria, porque acreditei que aquela palavra era do anjo mensageiro de Deus. Isso foi no ano de 1975. Esta graça e bênção de Deus foi tão grande que dentro de 2 anos, com as minhas plantações de batatas, paguei todas as minhas dívidas e construí o edifício inaugurando no ano de 1977, onde moramos hoje, com minha querida esposa, há mais de 66 anos de casados. Outra vez que Deus me falou foi no ano de 2019, depois de minha decepção de ver tantas heresias praticadas no Vaticano pelo Papa Francisco, junto com toda a igreja, representada pelos cardeais, nesse Sino da Amazônia, realizado no Vaticano entre os dias 2 a 26 de outubro de 2019. Isto me assustou muito e tive uma visão de tudo o que está acontecendo até hoje, e vai acontecer coisa muito pior. E nunca mais a igreja seria a mesma. Com todo este aborrecimento, em dezembro do mesmo ano, fui à igreja da minha cidade e deparei com um triste presépio na porta da igreja. Triste porque não tinha nada de alegria de Natal de Jesus. Parecia mais um cemitério com gente morrendo. Fiquei traumatizado e comecei a chorar. Caminhei para dentro da igreja, fui direto à capela do Santíssimo, estava sozinho, não havia ali mais ninguém. Ajoelhei, ainda chorando. Nesse momento me veio uma palavra do altar à minha mente que dizia: não chore, é preciso que isto aconteça. Eu percebi que Jesus falava a mim que era preciso que ele diminuísse e o inimigo crescesse. Mas aprendi essa lição: não chore, é preciso que isso aconteça. Hoje pode acontecer o que for, eu não choro, porque é vontade de Deus. Muito me aprendi com essas palavras. Hoje tudo o que acontece de mal, eu entendo que é o desígnio de Deus. Não chore, porque é preciso que isto aconteça. Estas foram as 2 vezes que Jesus falou através de seus mensageiros a mim direto. E no mais escuto a palavra de Deus através dos acontecimentos
e discernimento das profecias. E Jesus disse assim: eu vos bendigo, Pai, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e revelaste a mim, que sou pequeno e simples. Lucas capítulo 10, versículo 21. Vamos passar por outra parte. Esta é a minha visão. Talvez possa estar errado, porque o que vou gravar eu não ouvi de nenhum dos grandes teólogos dizer, e é puramente minhas interpretações, mas o tempo o comprovará. Deus vai extinguir todo o mal do mundo de uma vez só. A política corrupta e cheia de ódio e vingança desse governo brasileiro não será o Congresso nem os militares e muito menos o povo que vão acabar com esta maldade, porque o dinheiro corrompe todos. Pode até caçar o presidente, mas a corriola fica. Do mesmo modo, o mal que está dentro da igreja não será o Papa, bispos e padres que vão tirá-lo todo este mal da igreja. O mal que está instalado no Brasil também, na igreja e no mundo, não vai ser homens nenhum que irão acabar com estas mentiras, enganações, corrupções que está instalada dentro da política, da igreja e do mundo. Mas Deus é todo-poderoso. Só Ele vai julgar e purificar esta terra. Estamos em plena colheita. Deus já está separando o joio do trigo, separando o mal do bem, ajuntando todas as maldades que está em todas as instâncias, atando em feixes para ser jogado ao fogo. Todo de uma vez só. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 30, parábola do joio e do trigo. No versículo 30, deixai que os dois cresçam junto até a colheita. No momento da colheita, direi ao ceifador, arranca primeiro o joio, ajuntai-o em feixes para ser jogado ao fogo, e recolhei depois o trigo em meu celeiro. Mateus capítulo 13, versículo 30. Leia, releia e medite. Estamos em plena colheita, até porque Deus entregou a humanidade ao poder das trevas. Apocalipse 17, versículo 17, está escrito, assim diz, pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Isso é muito sério. Vou ler mais uma vez, vou falar mais uma vez. Está escrito, Apocalipse 17, versículo 17, procure lá e vejam. Está escrito, pois Deus lhe inspirou a decisão de realizar seu próprio desígnio, entrar em acordo para entregar sua autoridade real à fera, até que se cumpra as palavras de Deus. Apocalipse 17, versículo 17. Vejam, não é isto que o Papa Francisco acabou de fazer? Ele é um instrumento que Deus usa para realizar seu desígnio sobre a igreja. O Papa está a serviço de Deus. Ele entrou em acordo com os islâmicos e judeus para fazer uma só religião, que está em saída para uma religião sinodal, universal, mundial, entregar o seu poder real da igreja à fera, que é a nova ordem mundial comunista. Não é isso que está acontecendo na igreja hoje? Quem não souber que isso está acontecendo está por fora. Peça a Deus discernimento para entender isto. Com este desígnio de Deus, o joio será separado do trigo para ser jogado ao fogo, porque o mal domina o mundo político, religioso e social. Por isso Deus vai punir sua igreja
e purificá-la, e também toda a humanidade. A purificação virá, só ficará quem perseverar até o fim, esses serão salvos. Está escrito em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Mas, infelizmente, está também cumprindo-se esta profecia de Cristo Jesus, que disse: a vinda do Filho do Homem acontecerá como nos tempos de Noé. Nos dias antes do dilúvio, comiam, bebiam, homens e mulheres se casavam, até os dias em que Noé entrou na arca. E não perceberam nada, até que veio o dilúvio e matou todos. E matou todo mundo. Veio o dilúvio, até que veio o dilúvio e matou todo mundo. A mesma coisa acontecerá na vinda do Filho do Homem. Está escrito em Mateus 24, versículo 36 a 39. Já está acontecendo. Ninguém quer saber de nada. Vão ser pegos de surpresa. Tristes católicos, até vocês que deveriam estar preparados, vão ser pegos de surpresa, porque não tens raciocínio para entender essas coisas, até porque esta humanidade sem Deus só merece ser castigada e purificada mesmo. Mas ninguém quer entender, nem que desenhe, não é capaz de entender que os tempos chegou. O mal da política, do governo e da igreja e do mundo, seus seguidores, vai ser atado. O mal da igreja, o mal da política, do governo, da igreja e do mundo e seus seguidores vão ser atados em feixes e ser jogados ao fogo. Só assim a política, a igreja e toda a humanidade será purificada. Aguarde. A palavra do Apocalipse, João disse: a fuga do povo. Chegar uma hora que eu vou ter que fugir dessa laia. Ouvi então uma voz vinda do céu, que dizia: saia dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplice de suas faltas, nem tenhais que sofrer com suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu. Deus se lembrou de sua iniquidade. Isso fala da igreja, da política da igreja e do mundo. Sai dela, senão vai sofrer todas essas coisas. No Apocalipse, João disse assim: a fuga do povo. Ouvi então uma voz vinda do céu, que dizia: sai dela, ó meu povo, para que não sejais cúmplices de suas faltas, nem tenhais de sofrer com suas pragas, pois seus pecados se amontoaram até o céu. Deus se lembrou de suas iniquidades. Apocalipse 18, versículo 4. Pois o tempo está próximo. Se prepare. Se for pego de surpresa e tiver despreparado, vão perder a fé, como está escrito. Será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Lucas 18, 8, versículo 8. Lá está escrito: será que quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Jesus disse: a angústia será tão grande como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem jamais haverá igual. Mateus 24, versículo 21 e 22. Observação: o fim dos tempos está próximo, mas isto não será ainda o fim do mundo. Será apenas uma purificação para que Jesus possa vir como juiz e julgar toda a humanidade. Está escrito no Salmo 110, versículo 1. Lá está escrito assim: disse Javé ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado dos teus pés.
Aí está dizendo que Deus vai acabar com todos os inimigos. Os inimigos de Jesus, quem for contra Jesus vai morrer todos. Deus disse Javé ao meu Senhor. Isso foi Davi que escreveu, Salmo 110, versículo 1. Davi escreveu assim: disse Javé ao meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos como estrado dos teus pés. Esse mal da política, da igreja e de toda a humanidade, só Deus apagarás. Não acreditem que o homem alguns possa melhorar este mundo perdido em todo sentido. Só Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nesta causa. E nós, católicos, enquanto isso, vamos rezar, fazer penitência e pedir a Maria Santíssima que interceda seu Filho Jesus e guarde nossa fé. E guarde nossa fé e possamos perseverar até o fim para dar continuidade a esta igreja sofrida que Jesus edificou sobre Pedro e os apóstolos e prometeu estar com ela até o fim dos tempos. Pois esta igreja católica, apostólica, cristã, judaica, primitiva, purificada, é sua igreja, a noiva de Cristo, quando ele vier sobre as nuvens fazer aqui morada com ela. Nós somos essa igreja viva e noiva de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos os membros, que os poderes do inferno jamais conseguirão dominá-la. Mateus capítulo 16, versículo 18. Amém, assim seja. Boa noite.